A marcha de um campeão começa nos primeiros dias de vida. O Noticiário Tortuga de hoje vai conhecer o Aras Belmonte, referência na raça manga larga marchador no estado do Pernambuco. Eles apostam alto no cuidado com os potros e na suplementação para garantir aí um futuro brilhante da tropa. Começa agora. O Noticiário Tortuga veio conhecer uma criação de manga larga marchador aqui no estado do Pernambuco. Nós estamos bem próximo aqui à cidade de Gravatá, no Aras Belmonte. Aqui do meu lado está o Felipe Moura, o Felipe que hoje está aqui na frente do negócio da família junto com o irmão e o pai e recebeu o Noticiário Tortuga aqui hoje. Obrigado por isso, Felipe. Eu que agradeço, fico muito feliz com a visita de vocês aqui em casa. É um prazer recebê-los. O prazer é todo nosso. E Felipe, me fala por que um cara tão jovem já hoje está aqui tocando aras como esse? É uma pergunta interessante. Na verdade, desde o início, quando a gente iniciou, era um hobby. Meu pai, ele tinha uma visão de hobby muito forte aqui. E aí chegou a um ponto onde a gente devia decidir se a gente continuaria daquela forma ou se a gente decidiria profissionalizar. Como na época eu tinha mais tempo, apesar de estar na escola ainda, mas foi me incumbido dessa missão e hoje nós estamos liderando esse negócio, que é muito importante. Hoje em dia já é um negócio que faz parte da família. A genética de vocês já é referência aqui para o estado, né? Na verdade, a gente tem feito um trabalho com muita dedicação, a gente estuda muito sobre isso. Eu realmente dedico 100% da minha vida hoje ao cavalo. E acho que se a gente está colhendo alguma coisa, é fruto disso, desse trabalho sério realizado por nós já há bastante tempo. Você é um cara das contas. Como a gestão é importante, essa gestão de números é importante para você aqui hoje? Na verdade, a gente trata o Aras Belmonte como um negócio, né? E eu costumo dizer que não há problema. É uma empresa, né? É uma empresa. Eu costumo dizer que assim, não há problema algum em se perder dinheiro com cavalo, se isso for a sua intenção. Mas se você acha que só existe essa possibilidade, eu estou aqui para te dizer que você está enganado. Porque aqui a gente faz conta desde o início e hoje é uma atividade lucrativa para nós. Mas para isso, como em qualquer outro negócio, qualquer outra empresa, você precisa se dedicar, você precisa estudar, ter conhecimento sobre o que você está fazendo e mais do que isso, planejar. Então eu acho que dentro disso eu costumo dizer que nós somos aficionados nisso, em ter resultados melhores. A gente sempre tenta saber onde deve investir os maiores valores ou não. Eu não sou de fazer economias que nos levam a prejuízo. Eu acho que nós precisamos sim ter investimento robusto para poder fazer o negócio girar, como em qualquer outro negócio. Mas os custos, aqueles que não nos dão nenhum tipo de retorno, esses sim precisam ser bem estudados. O que vocês têm entregado para o mercado? Na verdade, os últimos investimentos que nós fizemos em algumas doadoras talvez tenha sido o maior diferencial. Desde o início nós identificamos que doadoras de embriões, boas éguas, que realmente são boas, são o que podem fazer com que o Aras tenha um diferencial de forma mais rápida. Então hoje nós somos sócios da Cabiúna VB, que hoje é uma das melhores reprodutrizes da raça. A Clara da Arena também é uma grande aposta. Então talvez as doadoras sejam um grande diferencial. Grandes investimentos, mas grande retorno também. Muito bom, tá aí o segredo para o negócio, vocês acompanharam. Obrigado, Felipe, por receber a equipe do Noticiário Tortuga aqui no seu Aras. Muito sucesso para você aí nessa jornada. Eu que agradeço, as portas estão sempre abertas. E agora nós vamos conversar com a Lívia Araújo, que é da Valeu Boi Representações, representante de Tortuga aqui no estado de Pernambuco. E ela tem bastante experiência com a criação de cavalos aqui, com a parte equina do estado. Lívia, obrigado por participar com a gente desse noticiário. Também foi um prazer participar. O prazer é todo nosso. E Lívia, conta um pouco mais pra gente dessa sua experiência com esses animais que são tão lindos, né? E aqui nós estamos, inclusive, no Agreste do estado de Pernambuco, aqui bem pertinho de Gravatá. É uma região que tem bastante aras. Sim, bastante, principalmente manga larga marchador, marcha picada, né? Aqui a gente é o berço da marcha picada, no Nordeste em geral, sempre ganhando todas as provas, se destacando bastante no Brasil. E a gente está aqui no Aras Belmonte, né? Fazendo essa participação com eles, que é um grande criatório e são parceiros Tortuga, né? Só usam o mineral da gente.
E esse destaque se deve a quê? Bem, o destaque, além da tradição, que é do Estado, é também no manejo, na nutrição, né, na escolha genética dos animais, um globo, né, de coisas para a gente chegar num resultado. Aqui no Belmonte, eles só usam sal mineral da Tortuga, o crômio proteico, tanto para as éguas de campo e para os animais de baia e de pista. Além de darem ração, eles preferem o manejo com o crômio proteico, que já vem com a proteína da soja, né? E já dá essa suplementação para os animais. O cromo ele é muito importante, tanto na parte reprodutiva, como na parte de crescimento de potros. Lívia, obrigado por nos acompanhar aqui nessa visita, pelo convite. Parabéns aí pelo trabalho de você e toda a equipe. Muito obrigada, gente. Foi um prazer participar. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre neonatologia equina. Para a gente saber mais sobre isso, o que é, como implantar na sua fazenda, no seu Aras, a gente vai conversar aqui com a Carol Medeiros, que é médica veterinária aqui do Aras, especializada nesse assunto. Carol, primeiro, obrigado por conversar aqui com o Noticiário Tortuga. Eu que agradeço a presença de vocês aqui hoje para a gente colocar em prática, né, colocar para fora um pouquinho desse trabalho tão bacana que a gente faz aqui dentro. A gente que agradece. E Carol, primeiro, vamos explicar para quem está nos assistindo o que é neonatologia equina. Então, a neonatologia equina é a área da medicina veterinária que é justamente dedicada a cuidar dos potrinhos recém-nascidos, dos potrinhos até ali mais ou menos a época do desmame. Então, é justamente esse cuidado. Hoje em dia, quem paga a conta do Aras é o potro, é o potro bem nascido, o potro bem criado. Então, foi um diferencial que a gente encontrou, né, da gente se aperfeiçoar nessa área, para justamente produzir potros mais saudáveis, produzir potros melhores que tenham chance de se tornar um futuro atleta lá na frente. Em algumas outras propriedades que eu atendia antes, a gente tinha muita dificuldade, potros nascendo abaixo do peso, um índice de aborto muito alto, um índice de natimortos, que é o potrinho que morre logo após o nascimento, com questões de problemas de desenvolvimento, né, de questão de crescimento, de desenvolvimento de musculatura. E hoje em dia, com a implementação desse estudo, vamos dizer assim, dessa nova área aqui dentro, a gente conseguiu produzir potros melhores, potros nascendo mais saudáveis, potros nascendo maiores, acima da média de peso do manga larga machador. Para você ter uma noção, a média de peso da raça é 36, 38 quilos. Eu tenho um potro aqui nascendo com 45, 50 quilos. Então, isso lá na frente, no desenvolvimento dele, isso agrega muito, porque eu não perco essa curva de crescimento e eu consigo ter atletas com estrutura corpórea e uma estrutura óssea e muscular melhor. Quais são os manejos que vocês colocam em prática para ter esses resultados aí que vocês estudaram e que são necessários aí para esses potros? Então, todas as nossas éguas, independente das receptoras vazias ou das receptoras prens, elas têm um volumoso de qualidade, elas têm um sal mineral de qualidade, que a gente usa aqui o crômio proteico da Tortuga, e elas também comem ração. Então assim, a gente já tem as éguas que recebem o embrião com um bom score corporal. Confirmou o embrião, elas já aumentam um pouquinho a ração. A gente já aumenta 1 quilo na ração delas, elas começam a comer 1 quilo a mais e já separa do lote. E quando elas completam 10 meses de gestação, elas descem para o piquete maternidade e elas ali ficam sendo acompanhadas diariamente. Além de todo o programa de vacinação específico para a classe das éguas prens. Então, um bom manejo alimentar e um bom manejo sanitário. Desce para a maternidade. Pariu. O potrinho fica ali nesse piquetezinho, que é um piquete mais próximo da gente, até mais ou menos seus 30 dias. Depois eles passam para um outro piquete um pouquinho maior, onde elas continuam recebendo a ração concentrada, o crômio proteico e o Tifton, que a gente tem uma plantação de Tifton aqui dentro. E aí eles ficam aqui até o desmame. Quando chegam na época do desmame, ali por volta de 5 meses, se a receptora já tiver prem, ela vai para o lote das éguas prens. Se ela tiver vazia, ela vai para o lote das receptoras vazias. E já continua no seu manejo lá de reprodução com o outro veterinário. E os potrinhos vêm aqui para esse pavilhão para já iniciar o trabalho de cabresteamento, de doma, toda uma doma assim, uma doma racional, para poder também não estressar, não prejudicar, não causar lesões. E a gente tem uma pessoa aqui que trabalha exclusivamente com os potros.
Então assim, é tudo feito muito passo a passo, desde a concepção do embrião até o desmame. Quando eles vêm para cá, aí eles já começam, sempre com a ração concentrada, de acordo com a classe deles, com a idade deles. Então, continua no volumoso, que é o Tifton, passa para a ração concentrada de acordo com a idade e continua com o sal mineral, com o crômio, e aí já começa o treinamento. E, Carol, todo esse acompanhamento que vocês têm muito próximos aí dos potros, inclusive nos piquetes ali de parto, vocês têm câmeras para observar esses animais aí 24 horas. Exatamente, tudo monitorado por câmeras. Eu tenho um aplicativo no meu telefone, os proprietários têm, os meninos também têm, então a gente está sempre monitorando. O nosso gerente mora aqui dentro, então durante a noite, ali então, sei lá, 10, 11 horas, ele vem dar uma ronda para ver como é que está essa questão, assim, não só das éguas que estão para parir, quanto das éguas que estão paridas. E aí a gente já vai monitorando também por câmera. Eu digo assim, que a égua avisa para a gente quando ela vai parir, porque ela já muda um pouquinho o comportamento, algumas estruturas dela, o relaxamento pélvico muda um pouquinho, o teto enche, já a cisterna mamária já enche, então ela avisa para a gente quando ela vai parir. Então a gente já fica mais atento. E aí, assim, eu acordo de madrugada, olho no telefone e faço, eita, ó, fulana. E aí todo mundo já corre para cá na hora que a gente vê que tem neném novo na área. Muito bom. E você comentou pra gente que o fato de você mineralizar esses animais, você está tendo potros maiores. Mas eu imagino que existem vários outros benefícios, tanto para a égua quanto para o potro. Quais são esses benefícios do mineral aí na vida, na sanidade desses animais? Eu acredito que, assim, eu diminui bastante a questão de problemas ortopédicos dos meus potros. Não só no nascimento, mas no desenvolvimento deles. A gente não tem, mas graças a Deus, assim, a gente não tem problemas nesse sentido. Meus potros nasceram maiores, vamos dizer, mais gordinhos. E minhas éguas, elas não perdem peso. Elas têm um colostro também de muito boa qualidade, elas produzem um leite de excelente qualidade, que eu acho que isso também reflete no desenvolvimento dele. Porque não adianta meu potrinho nascer muito grande e ele não ter essa continuidade. Porque ali até mais ou menos os 3 meses de vida dele, ele ainda é muito dependente desse leite. Então, se eu tenho um leite de qualidade, eu tenho um potro desenvolvendo bem. Uma boa mineralização facilita também nessa égua já emprenhar rápido. Então, na maioria das vezes, quando eu desmamo esse potrinho, na maioria das vezes elas já vão para o lote das éguas gestantes, porque elas já estão prenhe de novo. Isso tudo por conta, eu acredito que seja por conta da mineralização. É um potro que mais rápido ele vem aqui para cima. É um ponto que mais rápido ele vai dar uma resposta para os treinadores aqui de cima. E aí vai diminuir lesão. Por quê? Porque eles têm uma estrutura óssea muito boa, que foi muito bem preparada durante a gestação e durante a fase de lactação. Uma estrutura de fibra muscular também, que foi muito bem preparada durante a gestação e durante a fase de aleitamento, de lactação. Então, quando eles vêm para cá, que vão iniciar a ração, que vão iniciar a suplementação, eles já têm uma fibra, uma estrutura de sustentação muito melhor. Então, eles dão essa resposta no treinamento. São potros com menos lesões. E isso tudo, eu associo a uma mineralização de qualidade. Carol, obrigado por dividir um pouco de todo o seu conhecimento aqui com a gente. Foi realmente uma aula. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço de novo. Me sinto muito honrada, né, por esse convite da Tortuga, uma empresa que eu confio muito. E há muitos anos que eu tenho essa parceria com a Tortuga, gosto muito. E o resultado está aí, né? Minhas crianças crescendo cada vez mais saudáveis e me dando resultado nas pistas. O Sebastian, ele é adestrador de animais, trabalha como puxador aqui no Aras Belmonte, e a gente vai conhecer um pouco mais desse manejo que ele tem aqui junto com os animais. Sebastian, obrigado por conversar aqui um pouquinho com o Noticiário Tortuga. Como que você descobriu que você tem essa habilidade de trabalhar com os animais? Eu, desde os 10 anos que eu comecei a trabalhar com animais, aí tinha uma fazenda pertinho de onde eu morava, aí eu deixava de ir para a escola para trabalhar com animais, que é o serviço que eu amo demais de verdade, trabalho com animais. Aí de lá para cá eu fui só aprendendo devagarzinho, cada vez mais me dedicando, e hoje eu estou aqui. Trabalhei um bocado de área já, e hoje estou aqui no Aras Belmonte. E como você sente quando você vê, né, um potro que você cuidou desde o nascimento aqui no Aras, ganhando prêmios em campeonatos? Eu me sinto muito feliz, né? A gente ver nascido, queimar o umbigo, né? Chegar lá, trabalhar, cuidar com muito amor que a gente tem. E chegar lá e ganhar, só
Só gratidão a Deus mesmo por tudo. Obrigado, parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso aí nessa jornada de vocês. E olha lá, ó, tá curioso, manso, muito manso, né? Manso, é muito manso aqui, é só muito dócil. E as portas estão abertas aí, quando quiser vir mais uma vez, pode vir que será sempre bem recebido. Muito obrigado pela sua audiência. O Noticiário Tortuga de hoje vai ficando por aqui, mas você pode rever todos os nossos episódios aqui no nosso canal no YouTube. E temos episódios novos de segunda a sexta-feira, às 4 horas da tarde. Então faça a sua inscrição para você não perder nenhum e acesse também o nosso site, noticiariotortuga.com.br. Lá você encontra todo o nosso conteúdo e pode fazer o download gratuito da revista Noticiário Tortuga em todas as suas edições, direto no seu smartphone e no seu notebook. Um forte abraço e eu te encontro no nosso próximo episódio.